Muito bem, meus queridos, estamos de volta agora para aquele nosso bate-bola jogo rápido da aula 8.1. Agora é a aula 8.2. Vamos rever todas as estruturas, propriedades, características, funções e objetivos de locais para a instalação de um SAF. Então pega todo o material aí, você fez anotações? Vamos esclarecer todas as dúvidas que possam ter surgido. Porque assim que eu terminar de fazer essa revisão, vou deixar vocês fazendo as atividades, aí eu volto para corrigir, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, aula 8.2. Professor, na aula 8.2, nós vamos falar rapidamente na revisão sobre local para implantação de los SAFs, sistemas agroflorestais. Pum. Então, primeiramente, primeiro, local para implantação do SAF. Segundo, locais mais adequados. O local para implantação de um SAF tem que ser selecionado com base no quê, professor Jefferson? Com base no Cadastro Ambiental Rural, CAR. E o local mais adequado? Reserva legal, dependendo do tipo do sistema a ser implantado. Então tem que verificar aí quem? CONAMA, na resolução. Que nós vimos também, professor Jefferson. Vamos aqui, então vamos aqui, ó. Primeira coisa, pessoal. O local, para tudo que você vai fazer, tudo, tem lei, tem normas, tem regulações. Eu quero... Vamos lá, Jefferson. Quero montar uma escola. Do nada. Não é assim, meu querido. Tem uma regulamentação que fala qual é a estrutura. Qual é... Para mim, meu diretor. Vamos aqui, ó. Eu quero montar uma escola. Aí, professor, o que é estrutura? O que é propriedade? Quer ver uma estrutura de uma escola? É fundamental... Não, fundamental não. A gente fala fundamental e média, né? Mas vai atender o quê? A estrutura dela é para jardim? É primeiro até o jardim 1, jardim 2, tem toda uma estrutura, um público que ela vai atender. Aí, para que receba esse público, tem toda uma estrutura. O ambiente, a assistência, uma escola, a estrutura de uma escola, onde ela vai ser. Eu quero montar um bar, eu quero montar um supermercado, tem toda uma regulamentação. Eu quero montar uma oficina. Tem uma lei que fala, calma aí, tu quer montar uma oficina? E o óleo, tu vai tirar, quando tu limpar o carro, trocar o óleo, tu vai tirar aquele óleo que tu tirou lá do motor do cárter, tirou e trocou o óleo. Aí o óleo velho, o que tu vai fazer com esse óleo? Tem uma regulamentação. Tu tem que ter uma autorização para funcionar, mas para você receber essa autorização para funcionar, tem toda uma norma, uma lei, uma regulação. E para o SAF não vai ser diferente. Até para você cadastrar ele. Lembra das outras aulas? Que nós falamos que você tem que saber fazer fazer o planejamento. E o planejamento da instalação desse SAF é toda aquela arquitetura que vai caracterizar ele. Aí você vai ter que colocar ele, ó, aonde, professor Jefferson? No Cadastro Ambiental Rural. Tem uma lei criada para isso, a Lei 12.651/2012, foi quando ela foi criada, que está dentro do Sistema Nacional de Informação, SINIMA. Então, quando a gente viu as outras aulas, sobre todo o processo de classificação, de estrutura, de verificar se você vai estar alterando e quais são os impactos que você vai amenizar para isso tudo e quem você vai atender, você vai ter que colocar tudo aqui, ó, no cadastro rural. Então, para tudo que você vai fazer, tem uma legislação, tá bom? A gente deixou aqui para você essa
quando você tiver aí sentindo saudade do professor Jefferson, da professora Tabita, dentro do terceiro ano da NBAZ, matar a saudade, pega essa lei e dá uma lida. Se você quiser fazer a instalação de um SAF. Aumenta a tela aí, meu diretor. Vamos para o próximo assunto da nossa revisão. E para isso, nós temos o quê? Que ter informações ambientais das propriedades rurais. Essas informações ambientais dentro da propriedade rural, nós temos que lembrar de quem, professor Jefferson? Primeiro, o que são áreas de preservação permanente, o que são áreas de reserva legal, áreas restritas ou consolidadas e, finalizando, as florestas remanescentes. Porque você não pode colocar seu SAF em qualquer lugar não, meu amigo. Não! E lembrando, né, que a base tem um monitoramento para caracterizar todas essas 4 áreas. E isso, a importância que o tio falou. Você tem que saber da estrutura, da preservação permanente, reserva legal, áreas consolidadas e floresta remanescente. Estrutura, propriedade de cada uma delas. Estrutura, propriedade, característica, função e objetivo de cada uma dessas áreas. O que isso está falando? Eu tenho que saber da estrutura da permanente, eu tenho que saber da propriedade, eu tenho que saber da característica, eu tenho que saber da função, eu tenho que saber do objetivo. De quem? De áreas de APP. Depois, professor, eu tenho que saber reserva legal, qual é a estrutura? Reserva legal, qual é a propriedade? Reserva legal, qual é a característica? Reserva legal, qual é a função? Reserva legal, qual é o objetivo? Depois, professor, áreas consolidadas, estrutura, propriedade, característica, função e objetivo. Áreas remanescentes, eu tenho que saber a estrutura, propriedade, característica, função e objetivo. Para mim, meu diretor, eu não sei se ficou claro na nossa última aula. Não é na aula, isso aqui é a revisão. Quando eu falo sobre estrutura, propriedade, característica, função e objetivo, é de cada uma dessas. Cada uma dessas. Para depois eu falar, tá aqui, é aqui que eu vou colocar os meus SAFs. Tá bom? Aumenta aí a tela, meu diretor. Qual foi a outra coisa que nós falamos? Essa imagem aqui. Essa imagem fala sobre, né, a resolução do CONAMA, que fala do que é área reserva legal e o que não é. E faz a gente lembrar o que é preservação e conservação. Que eu, Jefferson, entendo conservar é eu estar dentro da floresta, eu represento, sou o exemplar do humano, homem ou mulher, o que seja, e estou fazendo uma atividade. Aonde, professor Jefferson? Eu estou fazendo uma atividade agropecuária nessa área aqui, então é conservação. Eu posso estar plantando ervas medicinais? Posso estar plantando ervas medicinais. Não é? Posso. Então é conservar, sem prejudicar a natureza. Agora, preservação não pode ter nenhuma atividade humana. Eu me pego... E a população indígena? Não é humana? Mas eu deixo para depois. E essa aqui, professor? Só para a gente revisar. Isso aí é o quê? Meus queridos, se lembra? Ó, essa imagem significa que temos 9 estados que estão na Amazônia Legal. Volta, Jefferson. 9. Nós somos aquele botãozinho azul. Botãozinho? O que esse botãozinho faz? Botãozinho azul, aquele lá, que é a Amazônia Ocidental. Que tem toda uma estrutura, um ecossistema. A galera que está no riscado azul, a galera que está aqui, desmatou? Desmatou. A galera aqui, ó, desmatou? Desmatou. Desenvolveu? Tudo era floresta, lá no início, lá, pega. Tudo! Tem
Tem indústria de frango, tem indústria de ração, indústria de suíno, alimenta o mundo inteiro. E agora quem paga o pato é o povo, os 9 estados do norte, que para desenvolver tem que saber instalar um SAF, senão não consegue. Não é não? É brincadeira, não é não? Eita, que vai. O que mais, professor Jefferson? Deixa eu ver aqui. Ah, essa imagem aqui, ó. Da destruição, né? Por causa da recuperação. Aí a gente, para finalizar, lembra que os SAFs de horticulturas, SAFs de pecuária e SAFs de fruticultura, para mim, meu diretor, tanto os SAFs de fruticultura, pecuária, e aí temos que tomar cuidado. Porque você colocar isso na floresta, tem as questões de saúde, sanidade animal. O animal criação, o animal silvestre e o homem também. Porque o produto vai ser consumido. Tá bom? Tá bom. Agora, meus queridos, vou deixar vocês aqui, ó, fazendo a atividade de vocês. Mas o tio já volta para corrigir, tá bom? Boa atividade. Tchau. Muito bem. E aí, como é que foi? Eu sei. Vamos lá. Agora que vocês finalizaram a atividade de vocês, nós vamos fazer então aí, ó, sanar dúvidas e ver aí, professor, questões abertas, se tiver, questões fechadas, como é que nós vamos proceder? Vamos colocar a pergunta, vamos ler a pergunta e se for questão aberta, a gente coloca aí o gabarito, mas não há, com H, a necessidade de estar igual, idêntico, the same. Não. Você pode usar suas próprias palavras. Não é porque aqui vai aparecer determinadas palavras que não apareceram na sua que vai estar errada, de forma alguma. O que a gente presta atenção? Muitos professores entram em contato, mostra pra gente, fala assim, professor Jefferson, ele respondeu, mas olha só, ele não colocou aquele termo técnico, ele não colocou aquele conceito, mas ele descreveu o conceito. Tá certo? Tá correto. Durante a explicação aqui, eu vou colocar a pergunta e vou comentar. Você que não escreveu a palavra-chave, conceito ou termo técnico, sublinhe o que você descreveu e coloque entre parênteses. Dessa forma, vai criar uma familiarização que vai lhe auxiliar a você desenvolver essa técnica durante a resposta, lá na sua avaliação. Tudo bem? Vamos então para a primeira questão? Meu diretor, na tela. Primeira questão. Para selecionar o local adequado, o SAF em uma propriedade, o produtor deve basear-se no cadastro ambiental rural. Aí quando a gente fala cadastro ambiental rural, a gente fala CAR. Em inglês é carro, é CAR. Já realizado na sua propriedade. O que esta representa? O que o CAR representa? O Cadastro Ambiental Rural, CAR, é um registro público, eletrônico, do âmbito nacional, obrigatoriamente para todos os imóveis rurais. Então, meus queridos, tudo que estiver atrelado à atividade rural tem que estar ali. É igual quando a gente faz isso, quem mora na zona urbana. Ai, tá certo, prof. Questão 2. Eita, já veio com a resposta. Demonstre a área de reserva legal que deve respeitar. Olha aí, na Amazônia, Cerrado e outras áreas. Tá aí. Ah, sabe o que isso me lembra? Aquele mapa. Vai. Questão 3. O estágio inicial da capoeira
passa a existir em áreas onde houve superexploração dos recursos naturais. Como esta situation das capoeiras na Amazônia? Como está essa situação, né? Aqui, pessoal, na região amazônica, as florestas secundárias, também chamadas de capoeiras, estão aumentando em extensão e importância devido ao contraste do resgate ocasionado pelo homem. Para mim, meu diretor, meus queridos, esse tipo de resposta aqui é por falta da assistência. Negligência à assistência para estruturações de SAFs em regiões amazônicas. Então, quando isso ocorre, é por ignorância. E ignorância é falta do conhecimento de como realizar os processos estruturais para a instalação de SAFs em determinadas regiões que são consideradas de conservação, não preservação. Aumenta a tela, meu diretor. Questão de número 4. Qual a diferença entre, olha, conservação e preservação? Eita, que o inimigo cutuca. Conservação é uma proteção com uso racional da área. Quer dizer, você tem uma área que você não pode devastar, mas você pode usufruir dela, de forma a você não exaurir os recursos naturais. Então tem atividade humana, em resumo é isso. Preservação não. Preservação não pode ter nenhum tipo de atividade humana. Pronto, Jefferson, limite-se a isso. Obrigado. Tchau. Questão 5 já veio premiada. Para se implantar um sistema SAF em uma propriedade, é de grande relevância observar a questão legal que rege as áreas florestais para a obtenção ou uso adequado da mesma. O CAR é uma ferramenta valiosa nesse sentido. O que tem a finalidade do CAR? A finalidade do CAR tem integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referente à sua situação. Em outros termos... Então aqui, ó, das florestas remanescentes. Ah, gente, aqui, ó, isso é importante, ó. Quais são essas informações? Florestas remanescentes e vegetações é uma. 2. Áreas de preservação permanente. 3. Área de uso restrito. 4. Área de reserva legal. Se você esqueceu de colocar alguma delas, coloque agora. Compondo as bases de dados e controles, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Para mim, meu diretor. Então, meus queridos, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 finalidades para o processo que você tem que inserir lá no sistema, tá? De preservação. Finalizando aqui a nossa correção, um abraço a todos e ó, até a próxima, pessoal.